Porque tudo indica que Homem-Aranha Um Novo Dia não vai ser apenas mais um filme do Miranha. Não, esse filme pode ser o ponto de virada que a Marvel estava aguardando para reconstruir o Homem-Aranha do Tom Holland do jeito que muita gente pediu durante anos. Mais sombrio, mais solitário, mais urbano, mais adulto e finalmente com cara de Homem-Aranha raiz. Depois de Sem Volta para Casa, Peter Parker perdeu tudo. Perdeu a tia May, perdeu os amigos, perdeu o amor da vida dele, perdeu a própria identidade. E agora, em Um Novo Dia, a pergunta não é mais quem é o Homem-Aranha. A pergunta é, o que sobra de Peter Parker quando o mundo inteiro esqueceu que ele existe? E é exatamente por isso que esse filme pode ser muito maior do que parece, porque no meio desse recomeço, a Marvel colocou peças perigosas no tabuleiro. Justiceiro, Hulk, Escorpião, Sad Sink em papel misterioso, MJ, Ned e uma possível evolução física do Peter Parker que pode mudar completamente o personagem. Então fica comigo até o final porque a gente vai destrinchar tudo: história, elenco, teorias, ameaça principal, conexão com o MCU e por que esse filme pode ser o verdadeiro renascimento do Homem-Aranha. Para entender o peso de Homem-Aranha Um Novo Dia, a gente precisa voltar ao final de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Aquele final não foi só triste, foi cruel. Peter Parker toma a decisão mais pesada da vida dele, deixar todo mundo esquecer quem ele é e salvar a realidade. E quando o feitiço do Doutor Estranho acontece, não é só o mundo que esquece o Homem-Aranha por trás da máscara. É pior, o mundo esquece Peter Parker. MJ não sabe quem ele é, Ned não sabe quem ele é, os Vingadores não lembram dele, o Rap não lembra dele, Peter vira um fantasma vivo. E essa é a base perfeita para um novo tipo de filme, porque até agora o Homem-Aranha de Tom Holland sempre teve uma rede de apoio: Tony Stark, Rap, Tia May, Ned, MJ, os Vingadores, tecnologia Stark, conexão com o MCU inteiro. Agora acabou, ele está sozinho. E isso é importantíssimo porque muita gente reclamava que o Homem-Aranha do MCU era muito dependente do Homem de Ferro, muito tecnológico, muito protegido. Mas agora o jogo virou. Agora é Peter contra Nova York, Peter contra os criminosos, Peter contra a própria culpa, Peter contra a solidão. E pelo que a própria Marvel descreveu, esse Peter está combatendo o crime em uma Nova York que não sabe mais o seu nome, enquanto a pressão sobre o Homem-Aranha cresce e ele passa por uma evolução física surpreendente que ameaça a sua existência. Ou seja, não é só uma crise emocional, é uma transformação. E quando a Marvel usa esse tipo de linguagem, pode ter certeza, tem coisa grande vindo aí. O título Brand New Day, no Brasil Um Novo Dia, não foi escolhido à toa. Nos quadrinhos, Brand New Day é uma fase polêmica do Homem-Aranha, marcada por uma tentativa de resetar a vida do Peter Parker e colocar o personagem em um novo status quo. E no cinema, isso faz ainda mais sentido, porque depois de Sem Volta para Casa, a Marvel limpou a mesa. Ela tirou Peter de todos os vínculos antigos, agora ele pode ser reconstruído. E isso aqui é o ponto mais importante. Esse filme pode ser o primeiro verdadeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland como um herói independente. Não mais o garoto do Tony Stark, não mais o adolescente tentando provar que merece ser Vingador, não mais o herói cercado por tecnologia bilionária. Agora é o Peter pobre, sozinho, morando em um apartamento simples, costurando o próprio uniforme, saindo pela janela para patrulhar a cidade. É o Homem-Aranha clássico. E isso aumenta muito o hype, porque finalmente o personagem pode entrar em uma fase mais parecida com aquilo que os fãs sempre associaram ao Miranha: drama pessoal, responsabilidade, sacrifício, humor nervoso e pancadaria de rua. Só que tem um detalhe, a Marvel não está colocando apenas vilãozinho comum nessa história. Ela está trazendo pesos pesados.
Muito obrigado por estar até aqui, sejam bem-vindos ao Geração Raiz, eu me chamo Mário Robert. Hoje nós vamos destrinchar, já estamos, destrinchando aí o novo trailer de Homem-Aranha, Um Novo Dia. Já está próximo da estreia e o hype só aumenta porque parece que o Teioso vai voltar no seu formato clássico que a gente ama. Eu peço para você deixar o like, o joinha é muito importante para o crescimento do canal, compartilha com todos os seus amigos, se aparecer o botãozinho de hype esse vídeo para alcançar o máximo de pessoas. Todos os dias de domingo a domingo eu tô aqui, então você precisa estar inscrito e ativar o sino para você não perder nenhuma novidade. Vamos voltar para a matéria sensacional. Agora precisamos falar de uma das presenças mais explosivas desse elenco, Jon Bernthal, como Justiceiro. Isso muda tudo, porque o Justiceiro não é um herói colorido, leve, brincalhão. Frank Castle é violência, trauma, vingança e brutalidade. Ele representa uma visão completamente oposta do Homem-Aranha. Peter acredita em salvar pessoas, Frank acredita em eliminar ameaças. Peter segura o golpe, Frank puxa o gatilho. Então imagine o choque desses dois personagens no mesmo filme. De um lado, Peter Parker tentando manter a sua humanidade mesmo depois de perder tudo. Do outro, Frank Castle, um homem que já atravessou a linha há muito tempo. Esse encontro pode funcionar como um teste moral para o Homem-Aranha, porque quando Peter estiver no limite, quando a cidade estiver caindo em cima dele, quando os vilões começarem a ameaçar pessoas inocentes, será que ele vai continuar segurando os seus princípios? Ou será que ele vai ser tentado a pensar como justiceiro? Esse é o tipo do conflito de que deixa o filme mais adulto, mais tenso e mais interessante. Também pode ser uma forma da Marvel aproximar o Homem-Aranha de um universo mais urbano, com crime organizado, gangues, perseguições, becos escuros, pancadaria corpo a corpo e menos ameaças cósmicas gigantes no céu. Sinceramente, era exatamente isso que muita gente queria. Agora entra outro nome que chamou a atenção, Mark Ruffalo como Bruce Banner, o Hulk. E aí a coisa fica curiosa. Porque Hulk e Homem-Aranha juntos podem significar várias coisas. Pode ser apenas uma aparição especial? Pode. Pode ser uma conexão com ciência, mutação, radiação, experimento genético, evolução física do Peter? Também pode. E aqui a teoria começa a ficar interessante. A descrição oficial fala que Peter sofre uma evolução física surpreendente, que ameaça sua existência. Quando você coloca isso junto com a presença do Hulk, um personagem ligado diretamente à transformação corporal, radiação gama e conflito entre homem e monstro, a cabeça do fã começa a trabalhar. Será que Peter vai passar por uma mutação? Será que seus poderes vão sair do controle? Será que o Homem-Aranha vai se tornar mais forte, mais agressivo, mais instável? Será que isso tem relação com algum experimento? Ou será que Bruce Banner aparece justamente para entender o que está acontecendo com o corpo de Peter? Não dá para cravar, mas uma coisa é clara, se o filme coloca Hulk nessa história, dificilmente é à toa. E se a Marvel souber usar isso direito, pode entregar algo que mistura drama psicológico, ação monstruosa e terror corporal leve. Com Peter percebendo que o maior perigo talvez não seja só nos vilões, mas dentro de si mesmo. Agora vamos falar de Sadie Sink. A presença dela no elenco gerou uma avalanche de teorias. Tem gente apostando em Jean Grey, tem gente apostando em Gwen Stacy, tem gente apostando em uma personagem totalmente nova, e é justamente esse mistério que ajuda a vender o filme, porque Sadie Sink não entrou nesse projeto para ser uma figurante de luxo. Ela é um nome forte, popular, com apelo entre o público jovem e entre os fãs da cultura pop e Stranger Things. Então a Marvel sabe muito bem o que está fazendo ao manter o papel dela cercado de mistério. Se for Gwen Stacy, o impacto é óbvio. Uma nova dinâmica amorosa para o Peter, juntamente em um momento em que MJ não lembra dele. Ela também pode ser a própria Mary Jane original dos quadrinhos. Isso poderia criar um triângulo emocional doloroso, porque Peter ainda ama MJ, mas precisa seguir em frente. Agora, se for Jean Grey,
aí a conversa muda completamente, porque isso poderia abrir uma ponte direta para os X-Men no MCU. E se a Marvel estiver usando o Homem-Aranha: Um Novo Dia para plantar a semente mutante, então esse filme deixa de ser apenas um capítulo do Miranha e vira uma peça fundamental para o futuro da Marvel. Mas mesmo sem confirmar teoria nenhuma, o simples fato de o papel dela estar em segredo já mostra que existe uma carta escondida. E quando a Marvel esconde demais, normalmente é porque aquilo pode incendiar a internet. Outro ponto importantíssimo: Michael Mando está listado no elenco, e isso reacende uma das pontas soltas mais antigas de Homem-Aranha no MCU, McGargan, o Escorpião. Lá em De Volta ao Lar, o personagem foi apresentado, teve aquela cena pós-créditos provocando uma possível vingança contra o Homem-Aranha, e depois simplesmente sumiu. Agora, com um novo filme, existe uma chance real de finalmente pagarem essa promessa. E isso combina demais com a proposta de uma história mais urbana. O Escorpião é um vilão perfeito para esse momento. Ele pode ser brutal, vingativo, ligado ao crime e ainda servir como ameaça física direta para um Peter mais isolado. Além disso, se o filme quiser trabalhar a ideia de que Peter está sendo caçado por inimigos que ele nem lembrava direito, o Escorpião encaixa como uma luva, porque para McGargan, a raiva continuou existindo, mas para o mundo, Peter desapareceu. Isso cria um conflito muito bom, vilões perseguindo o Homem-Aranha sem entender quem ele é, enquanto Peter não tem ninguém para pedir ajuda. É a receita para um filme com tensão constante. E claro, não dá pra falar desse filme sem falar de MJ e Ned, porque a grande bomba emocional de Sem Volta Pra Casa foi justamente Peter escolher não se revelar para eles no final. Ele poderia ter contado, ele poderia ter tentado recuperar aquela vida, mas ele viu que eles estavam seguros, viu que eles tinham uma chance de seguir em frente e decidiu carregar a dor sozinho. Isso é Homem-Aranha puro. Agora, em Um Novo Dia, a grande questão é: o que acontece quando essas pessoas voltam para a história? MJ vai sentir que conhece Peter de algum lugar? Ned vai recuperar alguma memória? O feitiço pode começar a falhar? Ou Peter vai ter que assistir as pessoas que ele mais ama vivendo uma vida onde ele não existe? Esse é o tipo de drama que pode destruir o público. E se o filme souber equilibrar isso com ação, pode ser um dos capítulos mais emocionantes do personagem. Porque o verdadeiro vilão do Homem-Aranha muitas vezes não é só quem bate nele, é a culpa, é a perda, é a responsabilidade, é o preço de fazer a coisa certa. Agora vamos ser sinceros, a Marvel passou por uma fase complicada. Muitos fãs sentiram que o MCU perdeu o foco depois de Ultimato. Muita série, muito multiverso, muita promessa, pouca consistência. Mas o Homem-Aranha ainda é um dos poucos personagens capazes de parar a internet e levar o público ao cinema. E Sem Volta Pra Casa provou isso. Quando a Marvel acerta com o Miranha, o público aparece. Só que agora o desafio é diferente. Não dá pra repetir a nostalgia dos 3 Homens-Aranha. Não dá pra depender de cameo surpresa o tempo inteiro. Agora eles precisam provar que o Peter do Tom Holland consegue carregar um filme emocionalmente forte, com uma história própria, sem viver na sombra do passado. E é por isso que Um Novo Dia é tão importante. Ele pode ser o teste definitivo. Se funcionar, o Homem-Aranha vira novamente o coração emocional do MCU. Se errar, vai ser uma oportunidade desperdiçada em uma fase onde a Marvel não pode mais brincar com a paciência do público. Mas olhando para os elementos que já estão na mesa, Peter sozinho, Justiceiro, Hulk, Escorpião, Sad Sync, MJ, Ned, evolução física, Nova York, recomeço, o potencial é gigantesco. Agora, deixa eu jogar uma teoria aqui. E presta atenção. E se o filme não for apenas sobre Peter recomeçando? E se for sobre Peter tentando impedir que o próprio Homem-Aranha tome conta dele? Pensa comigo. Ele perdeu tudo. Está sozinho. Ele está mais ativo do que nunca como herói. A pressão aumenta. O corpo começa a mudar. O Hulk aparece. O Justiceiro entra como tentação moral. Vilões urbanos retornam.
MJ e Ned voltam com gatilhos emocionais. Isso pode criar uma narrativa onde Peter está no limite físico e psicológico. O trailer nos mostra isso. Um Homem-Aranha mais forte, mais agressivo, talvez mais instável. E o grande arco do filme seria Peter lembrando que o poder nunca foi o que fez dele um herói. O que faz dele Homem-Aranha é a escolha. A escolha de não cruzar a linha, a escolha de salvar até quem não merece, a escolha de continuar mesmo quando ninguém lembra do seu nome. E isso seria perfeito. Porque no final das contas, esse filme precisa responder uma pergunta. Peter Parker ainda é Peter Parker quando ninguém no mundo sabe que ele existe? Se a resposta for sim, então a Marvel pode entregar um dos filmes mais fortes do personagem. E agora eu preciso da sua participação. Você acha que seria um recomeço aí para o Peter Parker raiz? Você acredita que a mutação dele será o Aranha Humano ou um simbionte do Venom que foi deixado no pós-créditos do filme do Venom aqui no universo de Homem-Aranha? Coloca tudo aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês aí. Vai assistir esse filme doteioso no cinema? Homem-Aranha vale o seu ingresso? Vale a sua saída de casa? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião também. Não saia desse vídeo sem se inscrever se você gostou do conteúdo. Deixa o seu like, é muito importante. Compartilhe ao máximo, preciso que vocês compartilhem para que esse vídeo viralize. E não se esqueça, todos os dias de domingo a domingo eu tô trazendo novidades e atualizações, nostalgia, tretas e muito mais da cultura pop aqui no Geração Raiz. Até o próximo vídeo, Geração Raiz! Vamos com tudo! Então segue, curte, comente, compartilha. Geração Raiz, vamos com tudo, sem armadilha. Segue, curte, comente, compartilha. Geração Raiz, vamos com tudo, sem armadilha.